Amém. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Nós somos a Oikos. A Oikos é uma igreja que está nascendo na cidade e a gente quer ser uma casa para todas, uma família para todas as pessoas, uma casa onde todas as pessoas podem ouvir falar de Jesus e crescer no seu relacionamento com Jesus. É um prazer muito grande ter vocês aqui mais uma vez. Nós estamos nesse tempo de pandemia, a gente optou por se manter como igreja, mas virtualmente. Então, até por todo esse ano, nós vamos manter as nossas reuniões virtuais, mas se Deus quiser, no ano que vem, nós vamos ter algumas novidades sobre isso. E enquanto você não pode estar presente com a gente, é uma alegria muito grande ter você participando com a gente de forma virtual. Bom, nós estamos nesse tempo refletindo um pouco sobre o tema sobre como é que nós podemos ter um coração organizado, uma vida interior organizada, para que a gente tenha uma vida exterior também mais organizada e mais satisfatória. E falar sobre um interior organizado é falar sobre aquilo que se conhece como espiritualidade cristã. Espiritualidade cristã não é apenas se retirar para passar tempo com Deus. Isso também envolve isso. Esse foi um dos temas dos nossos últimos encontros. A importância da gente se retirar, da gente silenciar os ruídos para ouvir a voz de Deus, né? Mas a espiritualidade cristã não é viver isolado. A espiritualidade cristã é você se retirar, silenciar ruídos, ouvir a Deus para voltar e viver a vida comum. Ok? Então a espiritualidade não é você viver no deserto como um monge, é você aprender a viver dentro da vida comum, do cotidiano, a partir da verdade de Deus. E quando a gente pensa em cotidiano, a gente tem que pensar inevitavelmente em trabalho. A maior parte de nós passa a maior parte do dia pensando em trabalho, trabalhando ou pensando nas coisas que a gente não conseguiu fazer a tempo no trabalho, ou nos estudos, certo? Então, o trabalho para nós é fundamental, ainda mais na nossa sociedade moderna, onde a nossa relação com o trabalho ela é bastante disfuncional. Nós temos uma relação muito confusa com o trabalho. É bem possível que você trabalhe demais. É bem possível que você seja uma pessoa que trabalha o tempo todo, você não consegue desconectar do trabalho. E aí todo o seu senso de valor e de identidade está fixado no trabalho. Ou é possível que você tenha um problema, que é cada vez mais comum também, que é a procrastinação, empurrar com a barriga. Porque você não consegue ver propósito no trabalho. E você enxerga o trabalho como um mal necessário até você conseguir o que realmente importa, que é lazer ou descanso, certo? Então, há duas formas muito disfuncionais de enxergar o trabalho hoje em dia. Que é ver o trabalho como uma coisa mais importante da vida, ou ver um trabalho como um mal necessário. E para Jesus, que é o modelo que a gente está seguindo nessa série, o trabalho não é nem uma coisa e nem outra. Jesus trabalha bastante. Você lê os evangelhos, você vai ver que Jesus trabalha muito, ele está constantemente trabalhando. E Jesus adotava o padrão judaico de trabalho. Ele trabalhava 6 dias, e no 7º, ele descansava. Esse foi o tema do nosso último encontro, inclusive. Jesus era carpinteiro. Lá em Marcos 6:3, as pessoas ouvindo Jesus perguntam, não é esse o carpinteiro, filho de José? Então Jesus, dos 10 aos 30 anos, foi um carpinteiro. Alguém que trabalhava com madeira de forma bastante discreta ali na Palestina. Depois Jesus se torna um pregador itinerante. E do nascer do sol ao pôr do sol, ele estava ensinando, curando, lidando com multidões, ele estava constantemente trabalhando. Jesus ficava tão cansado do seu trabalho, que é um texto nos evangelhos, que ele está dormindo no barco, e está rolando uma tempestade, e ele está assim, apagadaço assim. Jesus sabe aquele despertador, você já deve ter baixado esse despertador, que faz um barulho gigantesco para te acordar, e mesmo assim você não conseguiu acordar? Pois é, Jesus estava deitado no barco, ele estava tão cansado do seu trabalho, que ele dormia durante uma tempestade. Ou seja, Jesus era um trabalhador, era um proletário assim da vida comum. Jesus trabalhava muito. E a visão que Jesus tinha do trabalho, assim como a visão que Jesus tinha do descanso e da espiritualidade, que são os temas que a gente está tratando aqui, estava profundamente enraizado nas escrituras judaicas, ok? A visão que Jesus tem do seu trabalho está enraizada na história bíblica, na história dos judeus. E é por isso que nós vamos então lá para Gênesis 1 e 2, que é onde fica mais clara a visão judaica do trabalho. Nós vamos passar por alguns textos hoje em Gênesis 1, 2 e 3 para entender algumas coisas. Nós vamos olhar para o trabalho a partir de 3 momentos dessa narrativa. Primeiro, a criação. Deus cria e estabelece o trabalho. Segundo, a queda,
O trabalho é distorcido pela queda humana. Terceiro, redenção. Como é que Deus está restaurando todas as coisas, inclusive o trabalho. Então, criação, queda, redenção. E nós vamos começar aí em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Vamos começar falando sobre a criação. Se você não tem uma Bíblia, fica tranquilo, vai aparecer para você aí na tela. E nós vamos ler juntos, então, Gênesis 1, 26 ao 28. Diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Se é a primeira vez que você está lendo essa história, ou se você nunca leu a história do Gênesis, Gênesis começa com Deus trabalhando. Deus começa, diz assim, a terra era sem forma e vazia, e Deus começa a trabalhar. Certo? Deus começa a trabalhar trazendo ordem, beleza e propósito para uma massa disforme que a gente chama de terra, que a gente chama de casa. Deus começa então a trabalhar para criar propósito, ordem e conteúdo. Ele cria animais, ele cria céus, ele cria mares, ele cria os animais do mar, do céu, da terra, e ele cria então o ser humano. Ele cria o ser humano, como a gente leu agora, a imagem e a semelhança do próprio Deus. É a única coisa na criação que tem essa fagulha divina. Todas as coisas foram feitas por Deus, certo? O seu cachorrinho que você tem na sua casa, o gatinho que você tem na sua casa, o papagaio, a calopsita, tudo foi feito por Deus. Mas apenas o ser humano tem a imagem de Deus, ok? Cachorros não são iguais a seres humanos, gatos não são iguais a seres humanos são únicos na criação. E por que é que Deus cria o ser humano com a imagem e a semelhança dele? Para que o ser humano pudesse representar a Deus na criação. Para que o ser humano pudesse ser uma espécie de gerente de Deus nessa criação. Por quê? Se Deus deu ao ser humano o trabalho de cuidar da criação, cuidar como o próprio Deus cuidaria, nós precisaríamos ser semelhantes a Ele. Se Deus quer que o ser humano, se Deus deu ao ser humano a gerência, Deus precisaria dar ao ser humano a capacidade de gerir, de administrar. É por isso então que Deus dá a imagem e a semelhança dele para o ser humano. Eu dou a minha imagem e semelhança para que vocês cuidem da terra como eu mesmo cuidaria. Versículo 28, Deus dá essa ordem: encham a terra, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. E o dominar aqui, subjugar, não é ser um predador da terra, ok? Muita gente diz que a fé cristã apoia a predação da natureza. Isso não é verdade. Dominar aqui é dominar como um senhor, como alguém que cuida de algo que é seu. Ok? Nós cuidamos bem das coisas que são nossas. A ideia é domine, porque vocês são donos disso. Eu dou para vocês isso. Dominem, cuidem disso aqui. Isso fica mais claro no capítulo 2, versículo 15, quando Deus diz: Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Cuidar do jardim e cultivar o jardim. Cuidar do jardim é proteger e cultivá-lo é desenvolvê-lo. Então, Deus estabelece que o ser humano esteja na terra para cuidar da terra, não para destruí-la. E como é que o ser humano protege a terra e cultiva a terra? Por meio do trabalho. Então, o trabalho é a maneira como a gente cumpre esse mandato de proteger essa terra e de cultivar a terra. Então, perceba bem, o trabalho está desde o começo da narrativa bíblica. O trabalho não é uma maldição. Muita gente diz que Deus amaldiçoou o homem com o trabalho. Não é verdade. O trabalho faz parte do projeto original. Não é uma maldição, não é uma disciplina, nada disso. O trabalho está ali desde o começo e o trabalho é bom. O trabalho é prazeroso, é gratificante. Esse trabalho aqui não envolve tédio, fadiga, estafa. Não tem essa competição impiedosa que a gente vê no mercado de trabalho. Você não vê relações injustas de trabalho. Não. O trabalho é algo prazeroso, significativo, que faz com que a gente cultive essa boa criação. E essa é a visão que Jesus tem do seu trabalho. Jesus era um carpinteiro, certo? O que carpinteiros fazem? Eles pegam algo da criação, eles desenvolvem para o bem humano. O que um carpinteiro faz? Ele pega madeira, ele cria móveis. Então eu estou usando aqui um negócio feito de madeira. A ideia é que com
a habilidade que eu tenho, aliás, eu não tenho, ok? Não sou um bom carpinteiro, nem um bom cozinheiro. Vou falar da comida já já, mas também não sou um bom cozinheiro, são só exemplos fora de mim. Mas o que um carpinteiro faz é pegar a madeira, de forma criativa, organizar essa madeira, e ao fazer isso, eu estou contribuindo com a raça humana. Eu estou permitindo que alguém como eu tenha um suporte. Pense num músico, estou olhando para 2 músicos aqui. O que o músico faz? Ele pega sons que existem na natureza, ele ordena isso de forma clara, usando melodia, ritmo, ele cria algo belo, organizado, coerente, certo? Pensa no cozinheiro. Ele vai lá, pega os elementos, pega os ingredientes da terra, ele organiza isso, ele combina essas coisas para criar beleza, para criar sabor. O que está acontecendo aqui? Quando alguém trabalha, quando qualquer pessoa trabalha, ela está fazendo 2 coisas. A primeira coisa, ela está amando a Deus. Ela está honrando a Deus. Ela está cumprindo o propósito que Deus deu para ela. Ela está servindo a Deus de alguma forma. Ela está cuidando do mundo de Deus. De uma forma boa. Ela está protegendo e está cultivando esse mundo. Segunda coisa, ela está amando o próximo. Ela está prestando algum tipo de serviço, criando algum tipo de elemento para trazer conforto, bem-estar, provisão. Então, o trabalho serve para essas 2 coisas. O trabalho foi criado como uma expressão de amor a Deus, que é o Criador de todas as coisas, de todas as pessoas, e amor às pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos, de alguma forma, desenvolvendo a criação para que elas possam, então, utilizar da criação, usufruir da vida de uma forma melhor. E no final do texto de Gênesis 1 e 2, quando Deus cria todas as coisas, ele descansa. Trabalha 6, descansa 1. E quando Deus faz isso, ele estabelece um ritmo e um limite para o trabalho. Há aqui uma mensagem dizendo assim, o trabalho é importante, mas o trabalho não é tudo. O trabalho não é a coisa mais importante da vida. O trabalho é um meio para, e não um fim em si. O trabalho, então, não é a coisa mais importante da vida. Seres humanos devem trabalhar, mas seres humanos não devem só trabalhar, ok? É isso que Deus está dizendo ao parar e descansar. Então, Gênesis 1 e 2, essa ideia da criação termina com essas 3 relações muito bem estabelecidas. Nós temos uma relação com Deus, nós temos uma relação uns com os outros, e nós temos uma relação com a criação através do trabalho. E quando eu trabalho, eu estou amando a Deus, eu estou amando o meu próximo. Esse é o desenho bíblico do trabalho. É assim que Jesus enxergava o trabalho. E aqui eu queria tirar 2 aplicações rápidas. Primeira coisa, se Deus valoriza o trabalho, nós deveríamos valorizá-lo também. Como eu disse, muita gente acha que o trabalho é algo maligno, uma punição, mas ele não é isso. Deus diz que o trabalho é bom. Sim, o trabalho hoje tem vários problemas, é verdade. Pode receber pouco, você pode trabalhar muito, pode ser uma forma, o seu ambiente de trabalho pode ser ruim, mas o trabalho em si não perdeu a sua natureza, o seu propósito original. E quando você trabalha, quando você acorda pela manhã e você faz algo, você está ajudando a mediar o cuidado de Deus para esse mundo. Você está sendo uma espécie de mediador da bênção de Deus para esse mundo. Você está sendo um instrumento de Deus, o Criador, para esse mundo. Certo? Como é que Deus vai, então, alimentar as famílias que não têm comida? Através do trabalho. Como é que Deus vai dar a casa para famílias que não têm casa? Através do trabalho de alguém. Como é que Deus vai criar harmonia social? Através do trabalho. Como é que nós vamos ter relações justas? Através do trabalho, talvez, de advogados ou de instituições. Tudo que pode haver de bom nesse mundo existe através do trabalho de seres humanos. E quando você enxerga, então, que Deus está usando você, a sua segunda-feira, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta e sexta, para fazer algo de bom nesse mundo, isso traz novo significado para o trabalho, uma nova cor para ele. Então, meu trabalho não é inútil. Deus não está interessado apenas no meu final de semana, Ele está interessado na minha segunda a sexta. Ele está usando o meu trabalho, os meus estudos, para eu, por exemplo, criar uma nova ferramenta, um novo método, para eu abençoar outras pessoas. Deus, então, está interessado no seu trabalho. Essa é a primeira coisa. Ele valoriza o seu trabalho, você deveria valorizá-lo também. Segunda coisa que eu quero falar aqui sobre a criação. Deus criou diversas formas de trabalho e todas elas são boas. Muitos cristãos acham que trabalho bom é o trabalho que é feito na igreja, certo? O trabalho sagrado. Isso não é verdade. O trabalho de todas as pessoas é importante. E se ele é digno,
Se ele é feito de forma justa e correta, então ele é bom. E pessoas não cristãs têm a ver bom trabalho como aquele que paga muito ou que te dá status. Elas dizem, isso é um bom trabalho. Não é verdade. Bom trabalho não é apenas aquele que te paga muito ou te dá um bom status. Todo trabalho que coopera para o bem das pessoas ao seu redor, todo trabalho que de alguma forma glorifica a Deus, ele é um bom trabalho. Inclusive as formas não profissionais de trabalho. Imagine uma mãe em tempo integral. Há muito trabalho ali. Ela pode não ter carteira assinada, mas há muito trabalho envolvido naquilo. Ela está glorificando a Deus, cuidando da boa criação dele e amando alguém, aquela criança. Pense em alguém que serve a comunidade, um voluntariado. Pense em alguém que planta um jardim. Plantar um jardim, a forma mais comum de trabalho, é uma forma de glorificar a Deus, de cuidar do jardim dele e de fazer que esse mundo em que a gente vive seja mais belo, mais florido, certo? Então Deus criou diversas formas de trabalho e todas elas são boas e úteis. Isso é muito importante porque se a gente não aprender a enxergar a beleza das diversas formas do trabalho, a gente vai viver sempre achando que a nossa vida é uma droga. Não, eu só vou ficar feliz com o meu trabalho quando eu conseguir publicar artigos na revista A1 da minha área. Quando eu fizer isso, aí a minha vida faz sentido, aí o meu trabalho é bom. Eu só vou ficar feliz com o meu trabalho quando eu ganhar acima de X mil reais, aí o meu trabalho é bom. Enquanto a gente viver achando que o trabalho bom está lá, no futuro, você vai viver ansioso, agitado, você não vai ter um interior sossegado, organizado, satisfeito. Deus, então, quer te ensinar a se alegrar no seu trabalho atual. Isso não significa que você não deva buscar melhores formas de trabalho, ou um trabalho que paga mais. Não, busque. Mas aprenda a se alegrar no trabalho que você realiza hoje. Um trabalho pequeno, um trabalho talvez que ninguém valoriza, mas Deus criou esse trabalho, Deus valoriza essa forma de trabalho. Ok? Essa é a primeira coisa que eu queria falar. Nós vamos agora avançar um pouco na história bíblica. Nós vamos então agora falar sobre o capítulo 3 de Gênesis. Vamos falar sobre a queda. Deus então cria esse mundo, estabelece o trabalho, isso é lindo e maravilhoso nos capítulos 1 e 2. E agora a gente chega então no momento mais triste da história bíblica, que é chamado a queda. O que está acontecendo aqui? Só para eu te dar um contexto. O ser humano é tentado pelo maligno para não mais aceitar Deus como o Senhor. A tentação que Adão e Eva caem não é de comer uma fruta bonita apenas. Há um significado aqui. A ideia é ser igual a Deus. Eles queriam ser iguais a Deus. Quando eles fazem isso, eles rompem uma relação então com o Criador, rompem a sua relação com Deus. E o que acontece a partir desse momento? Gênesis 3, versículos 17 a 19. Só vou ler esse trechinho. Deus diz então para Adão e para Eva: maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Quando o ser humano então se separa de Deus, o mundo entra então em colapso. Aquelas 3 relações que eu compartilhei com vocês, elas então são quebradas. Com Deus, com o próximo e também com a criação. O trabalho humano agora é amaldiçoado também. O trabalho agora se torna pesado, exaustivo, sem sentido. Há 2 expressões aqui que eu gosto muito, que é: haverá espinhos no trabalho agora. E o trabalho agora vai fazer você suar, vai haver suor no seu rosto. Então, o trabalho que era algo belo, significativo, que tinha um propósito, agora o trabalho se torna exaustivo, cansativo, às vezes insuportável. Há espinhos no trabalho, há suor demais envolvido no trabalho. E agora, então, o ser humano tem que lidar com essas e outras distorções e problemas que o pecado tem. A gente parar e pensar hoje, como é que a queda afeta a nossa relação com o trabalho hoje? Pare e pense, por exemplo, na escravidão moderna. Pare e pense hoje, então, em patrões que exigem 60, 70 horas de trabalho dos seus funcionários e pagam
1/3 disso. Pense em quantas relações injustas de trabalho. Pense em abusos econômicos dos mais variados. Pense nas quantidades nas linhas de produção e nas redes de produção de material que se utilizam de formas predatórias de extração da matéria-prima e uma série de coisas. O trabalho hoje, para nós, virou um problema. A gente está constantemente questionando, ok, o que a gente faz com o capitalismo, hein? A gente avança, a gente freia, a gente vai para lá, vai para cá, porque a gente está percebendo que do jeito que está, as coisas estão muito, muito difíceis. As pessoas ricas ficam cada vez mais ricas, as pessoas pobres ficam cada vez mais pobres. A gente tem relações de trabalho totalmente absurdas. Nós vemos a uberização do trabalho, né? Todo mundo agora trabalha 16 horas por dia para ganhar o que você ganhava, enfim, muito menos do que isso. E há uma outra coisa que eu tenho compartilhado quase todas as nossas reuniões sobre há um outro problema no trabalho hoje. Cada vez mais a nossa relação com o trabalho deixou de ser direcionada para Deus e para o próximo, e agora ela é direcionada para nós mesmos. Cada vez mais nós enxergamos o trabalho a partir da minha satisfação pessoal, da minha autorrealização. Então, nós não vamos mais trabalhar pensando como é que eu posso servir a Deus, como é que eu posso servir ao meu próximo. A gente vai trabalhar pensando como é que eu posso me realizar, como é que eu posso ter mais status, como é que eu posso ter mais dinheiro, como é que eu posso me sentir mais importante, como é que eu posso conseguir me sentir amado e querido. Percebem? O trabalho deixou de ser orientado para fora e agora cada vez mais é para dentro. E a gente está se tornando escravo do nosso trabalho. Antes, em Gênesis 1 e 2, Deus deu uma identidade para Adão e Eva. São a minha imagem e a minha semelhança. A partir disso, trabalhem. Nós hoje vivemos o contrário. A gente está tentando trabalhar para se sentir imagem de Deus, para se sentir digno. É bem possível que ao final de um dia improdutivo, essa semana eu tive uns 2 dias muito improdutivos. Eu não terminei o meu dia dizendo assim, nossa, hoje foi um dia improdutivo. Eu terminei o meu dia dizendo assim, nossa, eu não valho nada. Caramba, eu sou uma droga mesmo. Eu sou uma desgraça. Percebe? Porque a ideia é, se eu não sou incrível no meu trabalho, então eu sou uma droga. Isso é resultado da queda. Antes da queda, como é que eles se viam? Com imagem e semelhança de Deus. A nossa relação com o trabalho está tão distorcida que se a gente não está produzindo a 100% sempre, a gente não consegue se sentir bem com a gente mesmo. A gente não consegue se sentir bem com a vida. E cada vez mais a gente vê pessoas sofrendo muito, por exemplo, para dar pausas no trabalho, ou para tirar períodos de descanso, ou de diminuição da carga. As pessoas não conseguem. Porque elas passam a perguntar, mas o que vão pensar de mim? Ou como é que eu vou lidar com isso? Porque a nossa identidade está muito atrelada ao trabalho, a gente se tornou escravo dele. Eu queria falar algumas coisinhas, algumas possíveis aplicações sobre essa questão da queda, da nossa relação com o trabalho pós-queda. Da queda para cá, todo o trabalho vai ter algum tipo de frustração. O trabalho continua sendo bom, mas agora sempre vai haver algum tipo de limitação ou problema nele. Não importa quão boa seja a sua empresa, não importa quão excelente você seja, muitas vezes o trabalho vai ser sem sentido, entediante, infrutífero, árduo. O problema não é você, ok? O problema é que da queda para cá, o trabalho é, em muitos momentos, frustrante. E se você se sentir totalmente satisfeito com o seu trabalho, cuidado. É possível que você seja escravo dele. Você diz, eu amo meu trabalho, eu acho ele incrível. Então, possivelmente, você não consegue parar de trabalhar. Possivelmente, você está trabalhando muito mais do que é demandado de você. Você não consegue parar para descansar. Você não tem prazer em fazer outra coisa que não o trabalho. Então, é muito louco. O trabalho é duro, mas quando a gente se alegra nele, muitas vezes a gente se torna escravo dele sem perceber. Não sei se vocês conhecem, tem uma empresa chinesa muito grande, a Alibaba. Sim? Todo mundo aqui compra coisa lá. Eu nunca comprei, mas enfim. Eu sei que ela é muito grande. Eu estava lendo sobre o dono da Alibaba, dizendo que ele defende um modelo de trabalho, é o 966, que é você trabalhar 12 horas por dia, 6 dias por semana.
996, é isso, então. 996. Eu esqueci o porquê do 996, mas a ideia é você trabalhar 12... Exatamente, trabalha das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. E ele, dando uma entrevista, defendendo o modelo, ele diz assim, mas se você não fizer isso quando você é jovem, quando é que você vai fazer? Aproveite que você é jovem e gaste toda a sua vida trabalhando. A ideia é, quando você ama muito o seu trabalho, você possivelmente se tornou escravo dele. Isso é sinal da queda. Segunda coisa que eu queria destacar em relação a esse momento histórico da queda é que se você tiver uma visão errada do seu trabalho, você vai se sentir constantemente confuso e descontente. Se você está tentando encontrar no trabalho algo que ele não foi feito para te dar, você vai viver com o seu interior desorganizado e confuso. Você vai ter expectativas irreais em relação ao seu trabalho. Você vai deixar ele moldar e dominar a sua identidade e o seu coração. Se você entender que o trabalho não foi feito para te dar senso de valor e de identidade, aí sim você pode trabalhar bem. Do contrário, você vai ser sempre escravo daquilo que você tem que fazer. Eu queria sugerir, então, outro tipo de pergunta para você avaliar o seu trabalho. Ao invés de perguntar, isso aqui me realiza? Isso me faz me sentir valorizado? Mude a ordem da sua pergunta. Pergunte, o meu trabalho beneficia o meu próximo? Aquilo que eu faço, de alguma forma, beneficia alguém? Abençoa alguém? Segunda coisa, o meu trabalho é suficiente para prover as minhas necessidades pessoais e familiares? 3, eu tenho competência para realizar o que eu realizo? Eu faço isso bem? 4, o meu trabalho consegue me ajudar a ter uma vida equilibrada? Pare de avaliar o seu trabalho em termos de autossatisfação. Isso vai te fazer escravo dele. Pergunte sim se o seu trabalho é útil para as pessoas que estão ao seu redor. Ele é. Ele é. Você consegue fazer o que você faz sabendo que ele é uma bênção para as pessoas? E isso é fundamental. E talvez você chegue numa resposta e dizer, não, meu trabalho não beneficia ninguém. Ele é um mau trabalho. Se o seu trabalho só beneficia a sua empresa, o seu chefe, enquanto deixa todo mundo mais pobre, ou todo mundo ou cria relações injustas, então o seu trabalho é um mau trabalho. Se você está dedicando toda a sua vida para esse trabalho apenas para conseguir algum tipo de destaque, ou algum tipo de validação social, ou algum tipo de realização das suas expectativas, ele é um mau trabalho. O nosso trabalho tem que, de alguma forma, glorificar a Deus e abençoar esse mundo. É para isso que o trabalho foi feito. E eu queria, então, encerrar nessa terceira parte, que é a redenção. Bom, eu poderia terminar aqui e dizer mais ou menos assim, olha, o trabalho foi feito bom, mas a queda trouxe uma série de problemas para ele, lide com isso, a vida é assim. Mas seria muito frustrante, né? Seria bem triste você dizer, poxa, então tá bom, então vamos lidar com isso e segue o jogo. Mas a espiritualidade cristã, ela é moldada pela esperança. Qual é a esperança? A esperança é o que a gente chama de redenção. Nós temos esperança de que Deus não permitiu que a queda permanecesse e fosse eterna, permanente. Nós temos expectativa e esperança de que Deus fez algo para mudar essa história. E essa promessa de Deus está aqui mesmo no capítulo 3 de Gênesis. Nós vamos ler os versículos 14 e 15. Enquanto Deus está dizendo, declarando as maldições que viriam do nosso pecado, da nossa distância dele, no meio disso ele faz uma promessa. Versículos 14 e 15. Deus declarou então à serpente, já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus diz então que no futuro viria um descendente da mulher que feriria a serpente. O que isso significa, ferir a serpente? Ferir a serpente significa destruir a queda.
vencer a queda e as suas consequências. Então Deus diz que viria um ser humano que venceria a maldição que foi iniciada ali em Gênesis 3. Essa pessoa viria e destruiria a raiz de todo o mal, de toda a pobreza, de toda a opressão, de toda a injustiça, de toda a frustração desse mundo e restauraria todas as coisas. Quem é essa pessoa? Jesus. Jesus Cristo é esse que vem, é o descendente da mulher que fere a serpente e reverte a queda, destrói a queda e as suas consequências. Talvez você seja um não cristão e você gosta de Jesus. Jesus parece um cara legal, e ele é mesmo. Mas Jesus é muito mais do que um cara legal. Ele é muito mais do que um exemplo de amor, de bondade e de generosidade. Sim, ele é todas essas coisas, mas ele é muito mais do que isso. Se você é um não cristão, você deve ter se perguntado por que as pessoas gostam tanto de Jesus e por que Jesus é tão diferente dos demais líderes religiosos? Por que Jesus marcou e dividiu a história entre antes e depois dele? Por que você pode falar de homens sábios, mulheres sábias, piedosas, mas você não pode colocar Jesus como apenas mais um? Não dá para colocar Jesus como apenas mais um. Vou fazer uma lista de boas pessoas. Meu tio, meu avô, um vizinho, Jesus. Eu falo, não, Jesus não pode entrar nessa lista. Jesus é diferente. Por que Jesus é diferente? Por que a gente não consegue olhar para Jesus e achar que ele é um idêntico a nós? Aliás, se você acha que você é igual a Jesus, má notícia, assim. Está fazendo uma avaliação muito boa de você mesmo. Não importa quão bondoso você seja. Por que Jesus é tão diferente da gente? Porque Jesus é aquele que não está debaixo da maldição e da queda. Jesus é o único ser humano que passou por essa terra que não está debaixo da maldição que a gente passou a ver ali em Gênesis 3. Ele é o único. Único. E não apenas ele não está debaixo da queda, como ele venceu a queda. Jesus é aquele que vence a queda. Nesses versículos que a gente leu, Deus diz que viria um que destruiria a serpente, destruiria a maldição, certo? Mas como é que ele faria isso? Sendo ferido. Olha o que o texto diz. Ele diz para a serpente: este descendente ferirá a sua cabeça, mas você ferirá o seu calcanhar. Ou seja, esse vencedor que viria, ele destruiria a queda, mas ele também seria ferido por ela. Jesus, então, é aquele que vence a queda, sendo ferido por ela. É isso que acontece na cruz. Na cruz, Jesus recebe sobre ele toda a maldição da queda. Pare e pense em Jesus na cruz. Pare e pensa. Pensa num crucifixo, por exemplo. Pensa numa imagem de Jesus. O que há ali? Um homem exausto, cansado, escorrendo suor. Na sua cabeça, uma coroa de espinhos. Qual era a maldição? Do suor do seu rosto você comerá. E agora o seu trabalho terá espinhos. O espinho é um sinal dessa maldição. Jesus está levando sobre ele essa maldição. Ali está um homem exausto, cansado, por levar a nossa maldição. Por levar a queda sozinho sobre ele. É isso que é a cruz. Se você é um não cristão e você já vê pessoas falando de cruz para lá e para cá, por que as pessoas falam tanto de cruz? Porque foi ali, então, que Jesus reverteu a queda. E a boa notícia é que ele não apenas morre, mas ele ressuscita, provando que ele venceu a maldição de Gênesis 3. Ele não só não estava debaixo dela, como ele a venceu, ele a superou, ele ressuscitou. E ao ressuscitar, Jesus está iniciando uma nova criação. Ele não apenas está tornando a antiga criação melhor, ele está iniciando uma nova criação, que não está mais debaixo da queda. E nessa nova criação, qual é a lei? Como é que se vive nessa nova criação? Ame a Deus, ame o próximo. Essa é a espiritualidade de Jesus, certo?
O que Jesus está fazendo então é restaurando o plano original, onde todas as coisas eram feitas por amor a Deus e por amor ao próximo. Inclusive o trabalho. Jesus então inicia algo, faz algo. Ele inicia uma nova criação. E nessa nova criação, o trabalho tem que ser ressignificado. Nessa nova criação, o trabalho é restaurado à sua ideia original, ao seu propósito original. Então é por isso que nós cristãos, nós não trabalhamos como todo mundo trabalha. Nós cristãos temos que enxergar o nosso trabalho, profissional ou não, de forma radicalmente diferente. Sim, a gente ainda está num mundo caído, em que há sinais da queda, em que o trabalho ainda é exaustivo, cansativo e frustrante. Sim, mas nós não somos mais escravos dessa realidade. A gente vive numa nova criação. E na nova criação, o nosso trabalho tem um novo propósito, tem um novo significado. Nós agora trabalhamos para Deus e para o nosso próximo. Eu não sei como é que você, que está me ouvindo, se relaciona com o seu trabalho. O que eu tenho certeza é, a morte e a ressurreição de Jesus abrem uma chance da gente ter uma relação radicalmente diferente com o nosso trabalho. Se você está sempre questionando o seu valor, porque você não trabalha o suficiente, ou porque o seu trabalho não te paga o suficiente, ou porque você não produz o suficiente, eu quero te chamar a olhar para Jesus. A partir da obra de Jesus, você não precisa mais buscar o seu valor naquilo que você faz. A partir da obra de Jesus, você não precisa ser mais escravo do seu chefe, dos elogios dele ou das broncas dele. Porque a partir de Jesus, você sabe que você é apreciado porque Deus enviou o seu filho para morrer por você. Você sabe que você é amado porque o próprio Jesus derramou a sua vida em seu favor. Você sabe que você é relevante porque o Deus Criador dos céus e da terra olhou para você e se importou com você. Você não precisa mais ser escravo do seu trabalho. Você não precisa ser mais ser escravo das suas expectativas que não foram realizadas no trabalho. Você é livre dessas coisas. O seu valor e o seu trabalho não estão mais, você não depende mais disso para se sentir bem, para sentir, tenho valor. Alguém se importa comigo? O trabalho jamais vai te dar essa convicção que somente a fé em Cristo pode te dar. Você é amado, está tudo bem. Eu tive um bom dia de trabalho, que bom, você é amado, está tudo bem. Eu tive um péssimo dia de trabalho, que pena, mas você é amado, está tudo bem. Eu não consegui realizar o meu sonho, poxa, mas você é amado. Cristo mostrou isso, está tudo bem. O seu destino não está mais atrelado ao seu trabalho. Ok? Isso é muito importante, porque as pessoas estão pirando, porque elas não conseguem realizar alguns planos que elas estabeleceram para elas mesmas. Elas estão enchendo os consultórios terapêuticos, e elas estão assim, simplesmente perdendo toda a alegria, porque elas não conseguiram alcançar algo que elas gostariam muito. Sim, é ruim, é uma droga. Lembra, o trabalho ainda é frustrante em alguns sentidos, mas está tudo bem. Você é amado. E porque você é amado, você pode trabalhar não mais dependendo da validação, aprovação ou elogios. Você não trabalha mais para conquistar nada, você trabalha para servir a Deus e amar o seu próximo. É para isso que o trabalho é. Segunda coisa que eu queria falar, eu já queria caminhar para o fim. Em Cristo, nem a preguiça no trabalho e nem a idolatria ao trabalho fazem mais sentido. Se Deus está restaurando todas as coisas em Cristo, inclusive o trabalho, então algumas coisas têm que ser restauradas na nossa vida também, corrigidas. Se você é alguém que está sempre procrastinando tudo,
você é bastante preguiçoso, você fala, eu odeio trabalhar. A parte boa da vida é o lazer, é descansar. Não, você não entendeu. A parte boa da vida é também trabalhar. Deus criou o trabalho como algo bom. O trabalho não é uma maldição. O trabalho faz sentido. Está servindo a Deus assim. Está servindo ao mundo, às pessoas assim. Você está trabalhando pelo desenvolvimento da vida humana. Você está mediando o cuidado de Deus. Faz sentido. Não seja negligente com o seu trabalho. Não seja um procrastinador profissional. Deus quer fazer algo nesse mundo através das suas mãos, através da sua inteligência, através do seu esforço. O seu trabalho tem sentido. Os relatórios que você faz têm sentido. O trabalho não reconhecido que você faz tem sentido. Deus está fazendo algo nesse mundo através do seu esforço. Isso não é belo? Isso tem que ser belo, assim, isso tem que nos tocar, porque isso é bonito. Não há sentido na preguiça se Deus está nos usando. E também não há sentido na idolatria ao trabalho. Tornar o trabalho o centro da sua existência. Eu já falei bastante sobre isso. Não é o trabalho que te define, é o amor de Jesus por você que te define. Você é a imagem de Deus, você não é uma máquina. Ok? Descanse. Dê o seu melhor, mas não idolatre o trabalho. Não torne o trabalho algo que ele não é. A partir então da obra de Cristo, todo o nosso trabalho é feito para o Senhor. Paulo diz isso em Colossenses 3, e eu quero encerrar com as palavras dele. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Qual é o seu trabalho? Você acorda para fazer na segunda-feira. Eu não sei o que é, mas se você é um cristão, o que você faz é para o Senhor. Você não está trabalhando para o seu chefe, você não está trabalhando para a sua empresa. O seu trabalho, em última instância, é para o Senhor Jesus. Não importa o que você é. Se um estudante, se um professor, se um desenvolvedor, se uma mãe em tempo integral, o seu esforço, o seu trabalho é para o Senhor Jesus. E a boa notícia é que Ele se alegra em você e naquilo que você realiza. Descanse, está tudo bem. Você é amado. Podemos orar? A gente pode ficar de pé? Se você está assistindo a gente online, você gostaria de saber um pouco mais sobre Jesus, você gostaria de saber um pouco mais sobre a Oikos, você gostaria de receber uma oração, aqui na descrição do vídeo tem um link, clica lá, entre em contato com a gente, vai ser uma alegria muito grande entrar em contato com você, conhecer você e poder te ajudar de alguma forma. Eu queria te convidar a orar junto com a gente. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor não é um Deus que está interessado apenas na nossa vida espiritual. O Senhor não está interessado apenas nos nossos finais de semana, nos nossos domingos. O Senhor é um Deus que está interessado na nossa segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. O Senhor está recebendo aquele trabalho que a gente considera o mais inútil, o mais sem sentido. Ele é importante. Nos permita experimentar uma nova visão sobre o trabalho. Para a gente não ser nem negligente em relação a ele e nem escravo dele. Nos permita transformar o trabalho naquilo que ele é. Ele é uma ferramenta de amor ao Senhor e aos nossos próximos. Nos ajuda como seus seguidores a ter uma relação com o trabalho que seja libertadora, transformadora, frutífera, alegre. Nos permita resgatar e viver um pouco daquele prazer que os nossos primeiros pais sentiam antes da queda. Nós cremos que Jesus está restaurando todas as coisas, porque Ele já recebeu sobre si toda a maldição. E por isso nós somos livres para experimentar novidade, transformação no nosso dia a dia. Nos permita, nos nossos ambientes de trabalho, refletir essa nova relação com o trabalho. Nos permita glorificar o Senhor com o que a gente faz. Nos permita abençoar cada pessoa que estiver ao nosso redor através do esforço das nossas mãos, sabendo que a gente já é amado, que nós já somos importantes para o Senhor. Nós glorificamos ao Senhor, acima de tudo, pelo trabalho que Cristo realizou, aquilo que nós jamais poderemos realizar.
Nos permita descansar no trabalho dele e trabalhar a partir do trabalho dele, Deus. Nós oramos assim, gratos, no nome do seu Filho Jesus. Amém.